Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal e o assunto, é claro, a ser tratado hoje foi essa grande onda de ataques que aconteceram contra o Irã, né? Uma onda muito grande, inclusive nós conseguimos fazer a transmissão aí da nossa live praticamente, né, no instante que estava acontecendo esses eventos. E agora a grande dúvida do dia é saber aí quem realmente foram os autores desses ataques. É claro que ainda não houve nenhum grupo ou país aí que veio reivindicar esses atos, mas a gente tem aqui uma lista, até acabei fazendo uma lista aqui de possíveis e prováveis é, indivíduos aí que tenham causado esses ataques, ou nacionalidades que tenham causado ou estarem envolvidas direta ou indiretamente nesses ataques, né? Esses ataques eles foram realizados ontem em horário local por volta das 23 horas, principalmente na região noroeste e um pouco central ali na região de Isfahan, que fica muito, quase que no meio do país, e um pouco ao norte, né, numa cidade chamada também como Khoi, né, ela é muito próxima ali da fronteira do Azerbaijão, né, do Azerbaijão Oriental, e uma cidade muito significativa porque naquela região ali possuem muitos curdos ali, né, eles possuem muitos curdos ali naquela região, enfim, são regiões ali que há muitas etnias curdas, né. Bom, o primeiro, lógico, o primeiro ente suspeito, né, o primeiro ente suspeito de ter aí realizado esses ataques é os Estados Unidos, né. Por que eu falo que pode ser, né, um dos entes responsáveis pelos ataques no Irã? Porque o Irã ele tem uma grande representatividade, inclusive ele é o dono efetivo da passagem dos navios petroleiros ali no Estreito de Hormuz. Olha só, é, a grande hegemonia do Irã naquela região do Estreito de Hormuz. Então é muito importante essa presença iraniana ali, e eles realmente controlam, e os Estados Unidos têm aí por anos, né, eles querem de certa forma adquirirem essa hegemonia ali naquela região. E não só isso, né, pessoal, a gente vê aí há quanto tempo os Estados Unidos são realmente declarados inimigos do Irã. Inclusive o Qassem Soleimani, né, teve aquela situação do general iraniano que foi morto no ataque de drones realizados ainda na época do governo de Trump. Então, mas pelo que foi de certa forma desenvolvido nessa operação com esses drones de ontem, né, que foram drones que atacaram a região, né, principalmente nas fábricas lá em Isfahan, que são fábricas que fabricam os drones kamikazes, né, os Shahed 136, e foi de certa forma alguns ataques com esses drones, né, com drones kamikazes, mas não há, de certa forma, eu até descarto, de certa forma, a posição americana de estar envolvidos diretamente nesse conflito, até porque não houve assim nenhuma declaração, e também não há um ataque mais deliberado, né? Foram ataques muito pontuais, e inclusive o governo iraniano ele deu declarações de que foram interceptados vários drones e coisa e tal. Então os Estados Unidos a gente vamos descartar, né? Um outro ente que pode de certa forma estar envolvido é Israel, né? Israel e Irã, eles travam aí grandes desacordos, né, geopolíticos, desacordos históricos há muito tempo, com Israel alegando que o Irã patrocina grupos aí que realizam inúmeros ataques em solo israelense, principalmente o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica e tantos outros aí. E Israel acusa há muito tempo aí o Irã de estarem realmente realizando uma proxy war com esses grupos aí, e que tem dado muita dor de cabeça contra Israel. Como Israel de certa forma ainda não
se posicionou, né? Até porque quando começaram a acontecer esses ataques de ontem, algumas, vamos dizer assim, algumas mídias locais até disseram aí que Israel estaria numa operação militar especial contra o Irã. Isso foi totalmente descartado, né, pessoal? Não houve nenhum descarte, até porque também foram ataques muito pontuais, mas mesmo assim eles causaram danos. Mesmo que o governo iraniano alegue que não tenha acontecido inúmeros danos, ficou muito claro nas imagens, né, que foram danos significativos, né, face às explosões que esses artefatos, né, esses drones provocaram. Então, danos aconteceram, né, isso aí é muito claro que aconteceram. Né, mas, logicamente, o governo iraniano não vai falar que aconteceu danos significativos. Né, e isso também a gente não vai saber. Né, dificilmente nós iremos saber até que grau que isso aconteceu. Olha lá, um outro ente que possa estar envolvido, né, a gente não está afirmando que possa, é a Arábia Saudita. Olha só, a Arábia Saudita, a Arábia Saudita e o Irã, eles estão há muito tempo aí, de certa forma, inimigos, até porque a Arábia Saudita ela acusa veementemente o governo iraniano de estar patrocinando os Houthis, né, que é um grupo que fica ali naquela região. Os Houthis eles atuam muito no Iêmen, né, há bastante tempo no Iêmen, contra o governo local do Iêmen. Então, e com isso, os Houthis realizaram alguns ataques contra a Arábia Saudita, né, a gente lembra bastante, né, alguns ataques, principalmente nas usinas de petróleo na Aramco, né, teve imagens sobre isso daí há uns tempos atrás. E o governo saudita ele realmente acusa o Irã de estar aí patrocinando esses grupos. Mas, de certa forma, também a gente pode descartar a Arábia Saudita, até porque foram ataques muito pontuais e que não houve nenhum tipo de declaração, não houve nenhuma, vamos dizer assim, uma mobilização para isso. Então, a gente pode descartar que a Arábia Saudita, eu particularmente já descarto que a Arábia Saudita esteja envolvida diretamente nesse conflito. Ó, um outro ente que possa estar envolvido aí, a gente também não sabe, é o Azerbaijão. O Azerbaijão ele está lá no norte do Irã, né? Ele faz fronteira com a Turquia. Né? O Azerbaijão ele está há bastante tempo aí nessas questões envolvidas aí com Nagorno-Karabakh, né? Ele quer realmente aquela região, já fez o cerco lá na região da Armênia, enfim. O Azerbaijão, ele de certa forma, ele está muito próximo ali da fronteira com o Irã. E aconteceu também um ponto relacionado ao Azerbaijão. Na sexta-feira, houve um ataque na embaixada do Azerbaijão praticado por um iraniano. Olha só, um iraniano. E as declarações desse iraniano de ter aí... ele até foi preso, né, inclusive, e ele alega que a esposa dele está presa na embaixada do Azerbaijão pelo menos há 9 meses, está lá detida, enfim, e aí ele alega que foi essa motivação, tanto que o governo iraniano e o governo do Azerbaijão, eles até já fizeram reuniões agora nas últimas horas e parece que realmente foi descartado qualquer tipo de ataque direto do governo do Azerbaijão. A gente sabe que geopolítica é meio complicado, mas parece que está descartado a presença do Azerbaijão nesses ataques de ontem. Né? Então, está descartado, né? pelo menos pelo governo do Irã. Um outro ente aí que possa estar aí, vamos dizer assim, envolvido nesse ataque seria a Ucrânia. Olha só, a Ucrânia pode ser que esteja envolvida, até porque os drones Shahed 136 são fabricados no Irã e estão aí presentes, né, em vários ataques que aconteceram, principalmente em Kiev, né, nos últimos dias. Mas devido aí a não ter nenhuma, vamos dizer assim, uma reivindicação, e foram ataques pontuais, a gente também pode, de certa forma, descartar. É uma lógica que a gente precisa aguardar, né? Vamos aguardar lá aí. Mas
uma outra situação interessante que possa ser mais provável que tenha envolvimento direto com esses ataques são os curdos. Por que eu estou falando que são os curdos? Porque a gente lembra muito bem, há meses atrás aí, daquela curda, né? Aquela moça que ela foi morta pela polícia da moral e dos bons costumes, lá no Irã, né, em Teherã, e ela estava com o véu aí de forma irregular, né, o hijab de forma irregular. A polícia da moral e dos bons costumes acabaram prendendo ela foi morta, e aí gerou todo aquele tipo de manifestação que até hoje está muito complicado, alguns pontos sobre isso daí, e que o governo iraniano está tendo muita dor de cabeça. E a gente também tem que lembrar que os curdos têm alguns grupos, ali grupos étnicos da região que ficam principalmente na região norte, né? Na região norte e nordeste ali do Irã, né? O Kurdistão iraquiano, e que alguns membros de alguns grupos, principalmente o grupo que de certa forma era iraniano, um grupo iraniano pró do Irã, mas esse grupo, ele devido ao governo iraniano ter praticamente expulsado eles lá, expulsou esse grupo de lá. Esse grupo pediu abrigo para os curdos lá no Iraque, inclusive um dos líderes desse grupo, o grupo Koala, deu declarações de que poderia realizar aí ataques contra o Irã. Olha só, pessoal, pode ter uma ligação muito forte dos curdos com relação a esses ataques de hoje. Então, mas mesmo assim, a gente precisa aguardar, né? Vamos aguardar aí as próximas informações. A imprensa, principalmente a imprensa brasileira, ela informou muito pouco sobre o que aconteceu ontem, né? Muito pouco. Alguns canais informaram aí, tal, mas foi muito pouco. A gente conseguiu fazer a nossa live ontem praticamente no momento que estava acontecendo, foi muito bacana, agradeço demais aí. Inclusive, pessoal, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, compartilha, né? E se você tem uma opinião aí contrária ou alguma opinião que você acha quem realmente tenha a participação direta nesses ataques, deixa nos comentários aí, que é muito importante para a página. Beleza, pessoal? Agradeço demais aí e não deixa de se inscrever no nosso canal. Valeu, um grande abraço. اما یه پا فندم فواره کردن نمیدونم چی این یا یه پهباد بود درسته؟ یه پهباده